ministrar hoje, ou começamos a ministrar hoje, é extremamente importante. Talvez não haja nada mais importante do que o que nós vamos dizer por esses dias agora. Nós vamos tocar no espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Queremos falar a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Lógico, nós temos pregado o Evangelho, né? Temos pregado, eu até dizia na semana passada, até alguns irmãos acharam interessante, eu falava assim, não, a partir de domingo nós vamos começar a pregar o Evangelho. Mas eu não vinha pregando, não, agora vamos pregar o Evangelho mesmo, na sua mais absoluta essência. Vamos adentrar aqui palavras muito simples, porém de um significado extraordinário para as nossas vidas. Vamos ler aqui as bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, disse Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém, queridos? Mas eu quero começar essa ministração, essa palavra, problematizando uma situação que é muito patente aos nossos olhos. Entretanto, nós somos muito tardios em observar isso. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão. Não sei quanto tempo tem que você ouve o Evangelho, que você lê o Evangelho, ou que você mesmo prega o Evangelho. Mas, se tem um espírito de acusação, nada de acusação, nós já fomos libertos de toda acusação, de todo medo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nos salvou gratuitamente. Mas eu quero que os irmãos reflitam comigo acerca dos resultados que esse Evangelho que você tem ouvido há tantos anos, quais são os resultados que ele tem causado na sua vida efetivamente. Levando em conta que há dois extremos muito claramente diante dos nossos olhos, que devem ser considerados como sendo grandes equívocos dos cristãos de uma maneira geral. De um lado, existe um ativismo desenfreado, um asceticismo muito grande. Logo as pessoas, ao se depararem com um suposto evangelho e ao dizerem crer naquele evangelho, logo elas assumem um ativismo de mudanças meramente exteriores, mudanças de usos e costumes, mudanças de tradição, mudanças de comida, de bebida, de roupa, de lugares, de vestimentas. Ou seja, há um grupo que tão logo dizem ter se encontrado com o Evangelho, agora assume uma postura de uma mudança radical exteriormente, para dizer que o Evangelho mudou a sua vida. Aí dão até testemunhos, né? Porque eu me converti há tanto tempo, e o Evangelho mudou a minha vida. Agora eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Diz isso baseado em quê? Não, porque eu fumava, né? E agora eu me libertei do cigarro. Não, porque eu bebia e agora eu fui liberto da bebida, não bebo mais. Não é porque eu dançava e agora eu fui liberto da dança, não danço mais. E aí vem todo aquele orgulho no coração, de maneira agora que essa pessoa olha para os demais e os vê como um tanto de pecadores perdidos e desgraçados sem Deus,
carecendo de uma mudança de vida pelo Evangelho, como essa pessoa supostamente tenha recebido. Só que, aí nós vamos encontrar o quê? Aqueles que não bebem, não fumam, então não precisam do Evangelho, ou não precisariam do Evangelho, vamos dizer assim. E aqueles também que não dançam, que são bastante caseiros e que, como diz o outro, né, é da casa para o trabalho, não precisariam do Evangelho também, porque dizem que este Evangelho realiza tais mudanças. Entretanto, quando você lê o Evangelho de Jesus Cristo, o que você vê? Você vê mudança de alma, mudança de corações, mudança de uma disposição interior totalmente diferente. Nós vamos citar hoje aqui alguns casos de mudanças profundas, mudança orgânica. Não é uma questão de você mudar sua roupa. Está lá o crente de 50 anos de crente, né? Com aquele vestido de terno, de gravata, 50 de crente e 55 de diácono, né? Diácono. Só que às vezes o coração é um coração mau, um coração que não sabe perdoar, que não sabe tolerar, que não sabe abraçar, que não sabe socorrer, que não sabe doar-se a si mesmo, que não sabe dividir. Um coração ainda egoísta, um coração que só se vê a si mesmo, um coração que quanto mais puder puxar para o lado de cá, eu vou puxar. Mas, por outro lado, arrogante, porque tem todo um estereótipo de cristão, mas a alma não foi mudada. Ou aquele vestido comprido, aquele cabelo comprido, aqueles jejuns longos, aquelas orações longas, aquele orgulho da minha própria santificação. Ou seja, há um ativismo muito perverso, porque gera uma mera aparência de santidade. E aí tem um texto bíblico em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte, que estes, tendo aparência de piedade. O que é aparência de piedade? Ora, você olhar para a pessoa e a pessoa está ali com as roupas que parecem de uma pessoa piedosa e com aquele olhar lânguido, como alguém que está cheio de alguma coisa, jejuando, diz a Escritura, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Que poder é esse? Ora, é o poder dinâmico do Evangelho, que salva a alma, e que liberta de todos os cativeiros, e que liberta do poder do pecado, que cura, que transforma, porque o Evangelho veio para gerar uma nova vida em nós. O Senhor quer gerar um novo homem. A obra de Cristo se resume em 2 pontos. Com a sua morte, ele destrói o velho homem e o sepulta para sempre. E com a sua ressurreição, ele gera o novo homem e, portanto, uma nova humanidade. Tudo que Deus quer é gerar o novo homem. E esse gerar o novo homem, como diz a Escritura, revestivos do novo homem, ele fala, é de ternos afetos, de misericórdia, de amor, de compaixão. É o mesmo Espírito que há em Cristo Jesus, é o mesmo sentimento de Cristo. Então eu pergunto, quanto deste Evangelho de Jesus entrou na sua vida? Talvez você fale, não, pastor, eu sou uma pessoa muito honesta, muito sincera, eu sou uma pessoa muito verdadeira, né? E eu sigo a Cristo com todas as minhas forças. Mas a despeito de toda a honestidade, sinceridade e verdade sua, quanto o Evangelho mudou aqui dentro de você? Aqui dentro. Seja honesto consigo mesmo. Porque para você poder tocar o Evangelho de Cristo, a primeira coisa que tem que fazer é descobrir uma coisa. Talvez a sua vida não tenha mudado porque você não está na base do Evangelho verdadeiro. Por quê? Vamos lá. Mas tem o outro extremo. Se o lado de cá é esse ativismo de querer a mudança a todo custo, e aí só pode promover mudanças exteriores, porque não pode mudar interiormente. Ninguém pode se mudar interiormente.
meter a mão lá dentro e mudar, pegar o cérebro, mudar sua mente, suas vontades, suas emoções. Não tem como. Então só pode mudar o exterior. Então tem esse ativismo que é falso, que é enganoso, que é perverso, mas tem o extremo da passividade. Não, agora eu entendi o evangelho, salvo pela graça, não é? E a salvação é gratuita. Uma vez salvo, para sempre salvo. Aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. E aí a pessoa fica agora numa expectativa vazia de uma salvação meramente escatológica. A salvação é sempre o futuro. Não, o Senhor vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai santificar. E enquanto isso, no meu presente, eu não provo o verdadeiro poder do evangelho. É um vazio e uma passividade. Não, o Senhor vai completar a obra. Ele vai completar a obra. Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, eu continuo como sempre. Então seja o ativismo que muda meramente o exterior, ou a passividade ociosa, como quem aguarda por uma salvação futura, entre os dois existe o equilíbrio, que é o poder dinâmico do evangelho. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 17. Ele diz: olha, o evangelho é o poder de Deus. Versículo 16. O evangelho é o poder de Deus. Repita comigo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho é o poder de Deus. Hã? O evangelho é o que, irmãos? É o poder. A Bíblia está mentindo? Paulo está mentindo? Então, se é o poder de Deus, onde está este poder? Para mudar o coração, não é mudar a veste, não é mudar a comida, não é mudar os costumes exteriores. Ainda que quando esse poder do evangelho operar dentro de mim, nós sabemos, automaticamente isso será refletido no meu viver exterior. Jesus disse: limpa o interior do prato. Do prato. Você nunca viu? Não tem prato lá? Cheio de rapina dentro do prato? É porque ela fala prato, fala copo. E também não importa se é prato ou se é copo. O importante é que ela limpa o interior do prato. Ou que seja do copo, pode ser do copo. Da caneca. Tem problema. E o restante ficará limpo. Ou seja, Ele nunca nos ensinou a mudar os nossos costumes exteriores. Ele diz: o mal procede de dentro. É de dentro do coração que procedem os maus desígnios. Aí vai falando uma série de coisas que estão dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro do seu coração, da sua alma e de todos os homens sobre a terra. Nós temos que olhar a humanidade e olhar a vida organicamente. Devemos deixar de olhar a mera aparência. Nós somos seduzidos pela aparência. Nós gostamos das coisas exteriormente bonitas, elegantes. E nós facilmente nos deixamos enganar e somos seduzidos por aquilo que nossos olhos veem. Vivemos em função das coisas externas. Então nós temos que voltar agora para dentro e falar: Senhor, é o seguinte, se o teu evangelho é o poder de Deus, é o teu poder operando para a salvação, então eu quero experimentar esse poder hoje. Quem quer experimentar esse poder hoje? Um poder verdadeiramente santificador. Então tem um problema aqui. Se eu não tenho experimentado efetivamente mudanças no coração, então o evangelho no qual eu estou não é o evangelho da Escritura, porque o da Escritura é o poder de Deus. Ou não? Pastor, então qual que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro? Ora, é esse que está na Escritura e que nós queremos então entrar aqui nesse terreno de Mateus para podermos absorver, beber, comer as palavras de Cristo. Hoje eu não vou pregar acerca das bem-aventuranças. Hoje eu vou pregar acerca da primeira bem-aventurança.
Vamos falar somente bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Somente este ponto, somente esta parte queremos falar desse grande sermão de Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte, que tem aqui como introdução essas bem-aventuranças. Agora vejam, em nome de Jesus, quando nós olhamos para o Evangelho, vamos aqui selecionar, colocar 2 evangelhos lado a lado. Quando você olha para Mateus e você olha para João, os 2 evangelhos. Sabemos que cada um dos evangelistas aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um escreveu o seu evangelho a partir de uma perspectiva. No caso de Mateus e João, os 2 extremos, conforme está aqui Mateus, o primeiro, Marcos, Lucas e João, o último, o que nós observamos? Que quando Mateus escreve o seu livro, ele pega os homens aqui e eleva, para o reino dos céus. As palavras de Mateus são palavras muito grandes, muito profundas, muito santas, muito sábias, palavras muito puras. De maneira que o Sermão do Monte vai começar assim, olha, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Ele sobe ao monte. E subir ao monte, espiritualmente falando, é muito significativo, porque nós somos elevados a uma atmosfera espiritual, onde o reino dos céus nos será revelado. Então, essa atmosfera sobre o monte, alta, em relação à terra, acima dessa atmosfera comum, é a atmosfera no qual o Evangelho se desvenda para nós, no seu significado e no seu mais profundo interesse. O Evangelho quer nos fazer isto que aqui será dito. Ao passo que João começa diferentemente, ele diz, olha, ele começa de cima. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Agora é Deus descendo para as misérias humanas. Mateus é Deus pegando os homens e levando para o reino dos céus. O Evangelho de Mateus eleva os homens para uma atmosfera de glória. Mas João traz o glorioso para o meio dos homens, a fim de curá-los. Então nós podemos entender que o Senhor desce para tomar a cada um de nós e fazer-nos subir para o seu reino. O Evangelho tem esse objetivo, de resgatar o homem aqui embaixo e levá-lo, então, para as regiões gloriosas e espirituais do reino dos céus sobre o monte. Não é isso exatamente que está lá no livro de Êxodo, quando Deus apareceu para Moisés lá no Monte Horebe, e aí ele falou o que para Moisés? Ele disse, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a sua condição, o povo que estava sofrendo ali, escravo no Egito, eu ouvi o seu clamor, e por isso eu desci, para fazê-los subir a uma terra que mana leite e mel. Irmãos, não aceite qualquer coisa menor do que isso. Não aceite, o Evangelho é Deus que vem à terra para nos elevar, nos tirar dessa condição rasteira, essa condição pecaminosa, essa condição mesquinha, essa condição egoísta, essa condição em que nós só buscamos os próprios interesses, e Ele quer nos levar. Então, você fala, Senhor, eu quero ser elevado para o alto do monte. Até porque Mateus capítulo 5 diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Quem que tem a ver esse assunto aqui? Poderia dizer assim, olha, subiu Jesus ao monte e assim passou a falar aos seus discípulos. Mas não, quando foi que ele subiu ao monte? Em que circunstância? Vendo Jesus as multidões. Então as multidões vai empurrando e vai aumentando o número de pessoas. Fala, não, aqui é muito baixo, é muito terreno. Aí Jesus sobe ao monte para se livrar das multidões. E aí os seus discípulos sobem com ele e se assentam. Aí as multidões ficam embaixo do monte e somente os discípulos ficam no alto do monte. E Jesus agora pode então falar para eles acerca deste reino, da natureza deste reino. Irmãos, nós falamos muito sobre o reino. Talvez eu não possa falar dessa maneira, né? Mas esse ministério já falou tanto do reino. São 16 anos falando sobre o reino. Lembra, irmã Rosilene? Que nós nascemos falando sobre o reino. Ela deve ter ouvido 1 milhão de vezes essa palavra reino, o reino de Deus, o reino. Só que agora nós queremos esse reino para nós.
Nós queremos experimentar esse reino, o poder deste reino. E nós então queremos subir esse monte com Jesus Cristo e queremos ouvir as suas palavras. Porque na medida em que Ele nos falar, as suas palavras vão entrar no nosso coração. E a primeira coisa que vai acontecer, a nossa mente será renovada. Jesus disse, olha, e conhecereis a verdade. E a verdade vos... Quando é que acontece a transformação? Quando é que acontece a libertação? Nós estamos prisioneiros, irmão. Nós somos prisioneiros. Nós, dos nossos próprios sentimentos caídos. Mas nós somos salvos. Filhos de... Sim, mas nós não fomos ainda totalmente libertos. Uma coisa é sermos curados, ou melhor, sermos justificados pelo sangue. Isso é uma obra, judicial de Cristo a nosso favor. Agora a salvação acontece dentro de nós. Não é isso? Então, o que acontece? Agora nós queremos provar isso. Senhor, olha, entra aqui dentro de mim e eu quero essa libertação. E conhecereis a verdade. Esse é um ponto que eu quero que vocês coloquem no entendimento e saiam daqui pensando e dizendo. Usa o zap, vocês não gostam de ficar do zap? Manda para o irmão, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí o irmão, não se esqueça que a libertação se dará quando você conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? É quando você olhar para os homens e você conseguir enxergar a realidade que cada um deles vivem sobre a terra. Quando você parar de se iludir com a aparência e conseguir ver a podridão do homem, do ser humano. E quando você olhar para Cristo, que é o nosso modelo, você ver ali um homem perfeito, um homem que amou as pessoas incondicionalmente e que nos ensinou dizendo que o mundo reconhecerá que nós somos discípulos dele na medida em que nós amarmos uns aos outros. Olha, eu não disse que, olha, quando o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês vestirem esta roupa, viu? Não, eu não disse isso, eu falei assim, se amardes. Quando vocês começarem a amar uns aos outros, que o amor começar a brotar e a crescer, e aí o mundo vai, rapaz, mas vocês se parecem tanto com aquele Jesus de Nazaré, aquele que andou sobre a terra, aquele que amava as pessoas incondicionalmente, que amava os publicanos. Porque a religião acusa os publicanos, né? A religião fala, não, publicano é ladrão. Ladrão tem que ser preso e ladrão tem que devolver e nós vamos linchar o ladrão. Eu vi aqui a semana lá do salão do irmão João, e aí eu vi uma cena triste, porque eu vi uma multidão de pessoas assim, em volta de uma situação, e eu me aproximei, aí não, é porque o rapaz aí foi assaltar uma senhora, aí tomou o carro dela à força, e ele estava desarmado. Aí o povo viu que ele estava desarmado, estava tomando na marra, o povo tirou ele dentro do carro e estava linchando aqui. A polícia chegou, está lá o cara sentado lá no chão. E o povo xingando, safado, sem vergonha, pilantra. Mas não é verdade? Não é verdade? Não é safado não? Pilantra, não é vagabundo? É. Mas, gente, que criatura é aquela? Escrava do pecado. Ninguém quer uma vida dessa, de humilhação. É um ser humano que Deus criou. Então nós temos que olhar, é verdade, não é tapar o sol com a peneira, achar, não, é bonzinho, não, eu sei que tem um problema aí, está roubando, tirando do outro, isso é muito ruim, mas olhe para o ser humano e faça como Jesus, ame aquela criatura. Ame aquela criatura. Não esteja disposto a julgar, mas pelo contrário, a perdoar, a abraçar, a orar por ela para que a vida dela mude. Bem, conhecereis a verdade. Quando você então começar a discernir as coisas, quando você agir de uma determinada forma, e você perceber que aquela sua atitude é a atitude de um homem caído. Ah, mas eu sou um servo de Deus. Mas essa atitude sua não é de um servo de Deus, é de um homem caído. Aí você começa a ver, aí você começa a ficar triste consigo mesmo. Mas não é para você poder parar da sua tristeza, não. Você fala assim, olha o quanto que eu preciso ainda dessa mudança. Então quando você começar a enxergar, você começa a experimentar a libertação. Porque logo você faz como está lá na Escritura, 1 Coríntios capítulo 11, você começa a julgar-se a si mesmo.
Você não precisa de alguém que fala para você isso, aquilo. Você começa a perceber. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então começa pelo conhecimento da verdade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o quê? Transformai-vos. Olha, irmãos, já viram que é uma ordem? É uma ordem para o pastor Josué. Transformai-vos. Ora, mas eu pensava que era Deus que ia me transformar. Fica na minha vida passiva, ociosa, esperando. Não, transformai-vos. Mas de que maneira eu posso fazer isso? Pela renovação da vossa mente. Então, quando você conhece a verdade, ela te liberta. E quando você renova a sua mente, você então é transformado. Então não espere aparecer um anjo. Não espere ter uma visão. Não espere sentir um arrepio. Não espere falar em línguas. Não espere o local tremer. Um vento impetuoso. Não. É uma questão de renovação da mente. Como assim renovar a mente? Como é que eu posso renovar? Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis a este século. Ou seja, este mundo no qual nós vivemos, ele tem uma mente, ele tem uma ideologia, ele tem uma maneira de pensar, ele tem uma maneira de interpretar. Este mundo tem uma mente caída. Aí não vos conformeis a esse século. Ou seja, não pense como pensa esse século. Não se permita moldar-se como esse século quer moldar as pessoas. Você não é desse século, você não é deste mundo. Então, para que você não se deixe moldar por esse século, é preciso o quê? Transformar a mente. Então você tem que pensar conforme Deus pensa. Você tem que pensar conforme Jesus Cristo pensa. Você tem que pensar conforme a Escritura pensa. E aí nós vamos agora entrar em aspectos práticos deste pensamento. Você vai ver hoje você verá, que você não pensa como pensa a Escritura. Hoje você verá, nesta mensagem. Nessa primeira bem-aventurança, você verá que você não está aqui, mas que você precisa subir. De que maneira? Pastor, o que eu faço? Você comece a mudar o seu pensamento. Comece a determinar: olha, eu não pensava assim, mas agora eu quero assumir esse entendimento. E eu quero que esse entendimento me governe a cada dia. E aí você perceberá o poder deste evangelho aqui, modificando o seu coração. Logo, logo, você vai perceber mudanças das mais simples, em situações mais simples, porém muito profundas. As pessoas verão essa mudança. Assim como Jacó, quando foi transformado lá no vale de Jaboque, lembra que o Senhor tocou na sua coxa, ele ficou manco. E aí diz a Escritura que ele ia subindo o vale. E aí Moisés escreveu da seguinte maneira. Olha como é que ele escreveu para sinalizar a transformação. Ele diz assim: nasceu-lhe, pois, o sol. Estranho, né? Nasceu-lhe o sol? Não, o sol nasce para todo mundo. Ou não nasce para todo mundo? Nasceu o sol. Ou nascia o sol. Não é? Não. Diz a Escritura: nasceu-lhe. Ou seja, aquele amanhecer foi um amanhecer diferente para Jacó. Ali amanhecia a sua longa noite. Toda a vida de Jacó foi uma longa noite. Toda a vida dele. Tudo o que ele fez, mesmo em busca de coisas boas, mas é o coração mau, ruim, perverso, mentiroso, enganoso. Quando, porém, ele foi transformado, Deus mudou o nome dele. Olha, não se chamarás mais Jacó, mas será chamado de Israel. Quando muda o nome, é porque agora mudou a pessoa. Jacó é uma nova pessoa. E como tal, é dito: nasceu-lhe o sol, e subia, atravessava Israel, Peniel, e manquejava
de uma coxa. Ou seja, quantos olhassem para ele, iria vê-lo manco. Ou seja, a marca da transformação agora está no seu andar. O seu andar agora é outro. É outro andar. Quem quer experimentar isso na sua vida? Os que não falaram não é porque não quer, né? É porque está a meditar, pensando, está refletindo. Glória a Deus. Nós não estamos prometendo para vocês nada de bênçãos materiais. E nem saúde física. Aqui todo mundo um dia vai morrer. Uns mais cedo que os outros depois. Uns vão viver mais, outros menos. Mas também não estamos prometendo, estamos declarando que se você receber este evangelho e se permitir ter a sua mente renovada, de acordo com a Escritura, a sua vida espiritual vai mudar. Amém, queridos? Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 3. Na sua Bíblia e na minha Bíblia diz assim, olha: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Esse texto, teve um certo escritor que observou com muita ênfase de que esse texto está escrito de maneira equivocada. Porque quando diz bem-aventurado os humildes de espírito, a palavra no grego aqui, os pobres de espírito, qual que é a ideia? Nós devemos ter um espírito rico ou um espírito pobre? Pensa um pouco. Nós devemos ter um espírito rico ou um espírito pobre? Rico ou pobre? Enchei-vos do Espírito. Quando diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 16: sede vós fortalecidos com poder no seu homem interior, no seu espírito. É para ser rico ou é para ser pobre? Rico ou pobre? Ora, toda a Escritura nos orienta, nós devemos ter um espírito rico, um espírito cheio de Deus. Porque o espírito humano está vinculado a Deus. O espírito humano é o sopro divino dentro de nós. Quando diz os pobres de espírito, a ideia é que essa pessoa, ela é uma pessoa terrena, rasteira, que não tem nada de espiritualidade. Até porque, de acordo com o grego e de acordo com o latim, haja vista que a Vulgata, que é a Bíblia que a igreja romana ela fez na língua latina, para atender a questão da língua romana, né? Então, tanto o latim quanto o grego, eles vão trazer claramente: bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Não pobres de, como quem é pobre de saúde, pobre de dinheiro, pobre disso ou daquilo. Não, são os pobres pelo Espírito. E aí o Evangelho vai trazer em muitos lugares essa ideia dos pobres. O Evangelho é pregado aos pobres. Mas por que aos pobres? E como alguém pode ser pobre pelo Espírito? Como é que pode ser uma situação dessa? Isso, amados, está vinculado e tem suas raízes lá na origem da Escritura. Quando você vê que Deus, depois que criou o homem caiu, e então é dito então que o homem deveria lavrar o solo com as suas próprias mãos. E é dito: do suor do seu rosto tu comerás o teu pão. E então é dito que Adão e Eva tiveram 2 filhos, um chamado Caim, outro chamado Abel, não é isso? E aí a Bíblia diz que Abel tornou-se pastor de ovelhas, ao passo que Caim tornou-se lavrador da terra. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema. Caim tornou-se lavrador da terra. Algum problema, irmão, ser lavrador da terra? Não tem nenhum problema. Entretanto, Caim, ao tomar essa atitude de lavrar a terra, num dado tempo, diz a Bíblia que ele levou uma oferta a Deus. E essa oferta era do melhor da terra. Levou do fruto da terra para Deus. Levou ali, fez um altar de pedra e levou mandioca, levou banana, laranja, pera, uva, levou frutas para Deus, para oferecer a Deus. A partir daí nós vemos que Caim, ele foi rejeitado por Deus.
e tornou-se agora o homem, o protótipo do homem que confia em si mesmo, o homem que confia no homem. Nós vamos encontrar Caim depois saindo da presença de Deus, indo para uma terra distante, onde ele vai edificar uma cidade, e ali é dito que a sua geração e os seus filhos vão criar todo um mundo de sustento e de prazeres separado de Deus. Eles inventam a flauta, que é a música, eles inventam, fabricam tendas, criam gado, constroem cidades. Ou seja, Caim e a sua descendência tornou-se o protótipo do homem maldito de Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço mortal a sua força. O que é o homem maldito? Quem é o homem maldito? E aí, não sei por qual motivo, se é mais espiritual ou é problema de leitura, mas todo mundo, a maioria diz assim, não, maldito o homem que confia no homem. Não confia no pastor Renato, não, ele é homem. Então você tem que ficar. Mas quando diz maldito o homem que confia no homem, isso está em oposição ao versículo 9, quando diz, bem-aventurado é o homem que confia em quem? No Senhor. Ou seja, ou você confia no Senhor, ou você confia em si mesmo. Confiar em si mesmo é confiar na sua capacidade. Como Caim pensou, bem, se eu tenho que lavrar a terra e comer do sol do meu rosto, então eu vou me entregar a esse trabalho da terra para eu prover para mim todo o meu sustento. Aí vem Jesus e diz o quê? Não andeis vós ansiosos por coisa alguma, nem pela comida, nem pela bebida. Olhem para os pássaros no campo, para os lírios, como que Deus cuida de cada um deles. Não andem vocês ansiosos por essas coisas, porque são os gentios que procuram todas estas coisas. Ou seja, existe no homem caído, atenção para esse princípio, existe no homem caído, na alma do homem, essa tendência de confiar na sua produção, de confiar nas suas riquezas, de confiar em si mesmo. E é por isso que os homens cada dia mais, eles estão querendo receber mais, tomar mais para si, enriquecer-se, construir suas fortunas, construir suas garantias para o futuro. E aí Jesus, quando pega os seus discípulos, coloca em cima do monte, a primeira coisa que ele diz, olha, primeiro princípio, quem quiser anotar, pode anotar. É preciso que vocês sejam libertos da escravidão material pela força do Evangelho. Porque esses homens e mulheres do reino de Deus, eles são pobres pelo Espírito. Ou seja, mediante o Espírito de Deus, em você, você agora vai ser liberto deste coração que quer possuir e quer reter as coisas deste mundo para poder ter a sua garantia. E aí vem juntamente com isso o egoísmo. Vem com tudo isso o não repartir. Você não quer doar, você não quer distribuir, você não quer abençoar as pessoas. Você quer somente para você. E o reino de Deus não existem pessoas com tal coração. O coração dos cidadãos do reino de Deus são aqueles que são pobres não porque nasceram pobres. Porque a pessoa nasceu pobre, então eu sou bem-aventurado porque eu não tenho nada. Só que às vezes a pessoa não tendo nada, ela é escrava daquilo que ela não possui. Porque ela quer possuir. Ela não possui, não é porque ela não quer, porque a situação não permite. Só que assim ela é escrava no seu coração, com a inveja de querer tomar o do outro. Se nunca tiver, vive a vida toda frustrada, porque não possui. Muitos pensam que a pobreza é virtude. E a pobreza não é nenhuma virtude. A virtude é quando você, sendo pobre, não tendo, você não tem nenhum sentimento e nenhuma disposição para tomar o do outro ou invejar o do outro. Você consegue ser feliz com aquilo, aquele pouquinho que você possui. E ser rico também não é nenhum pecado. Você pode possuir riquezas, mas elas
não domina o seu coração. Você entende simplesmente que Deus te colocou naquela condição para você ser um administrador de Deus. Por que que Deus te deu o que você tem? Ora, para você administrar. Não é nenhum pecado. O problema está na escravidão no seu coração. Olha esse texto aqui na Bíblia. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Veja como é que é o Evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 11 a 13. Eu quero que você leia na sua Bíblia esse texto. E olha esse princípio aqui. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza. Não é pobreza? Pobreza. É porque uns dizem pobreza, outros dizem necessidade. Na minha diz pobreza. E na sua? Ora, observe que o apóstolo Paulo aqui, queridos, ele vai fazer um elogio à igreja de Filipos. Ele fará um elogio. O elogio que ele faz, que está no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, parece a igreja de Filipos, ela ofertava ao apóstolo Paulo. E ela fizera isso muitas vezes. E agora, mais uma vez, a igreja ofertou ao apóstolo. Aí ele vai e tece um comentário: olha que coisa boa. Só que eu digo isso, ele está vendo no versículo 11, não é por causa da pobreza. Ou seja, não é porque eu estou feliz que vocês estão matando a minha pobreza. Por quê? Aí ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí eu pergunto: você já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Ou será que você só é contente numa situação? Aí imagine só, você recebeu o seu salário do mês, pensa comigo. Aí você já pagou as contas todas, está tudo pago, já fez as compras do mês, a despensa está forrada, e ainda sobrou 1.700 ainda. Sobrou 1.700. Para quê? Não, eu não sei se eu deposito, eu não sei se eu faço uma viagem, eu não sei se eu pinto a minha casa, ainda sobrou. Aí tem lá no banco ainda uma poupançazinha pequenininha, mas tem lá uns 10 mil, 12 mil guardadinho para uma emergência, né? No cartão de crédito seu está tudo tranquilo, você não está devendo cartão de crédito. Tem um limite no banco de 20 mil, mas você nem usa, porque não precisa. Aí você está contente. Ah, que maravilha, glória a Deus, como Deus é bom, que coisa boa. Louvado seja o Senhor, irmãos. Maravilha, aleluia. É não? Tá boa. Mas de repente, tudo vira ao contrário. Você fica devendo e falta coisa em casa, aí você começa a murmurar, começa a reclamar. Daqui a pouco onde é que está Deus que não me vê? Por que comigo isso? Ou seja, você vê dezenas de pessoas passando fome na sua frente e você nunca se preocupou com ninguém. Quando você sente um pouquinho a fome, por que eu? E por que os milhares? Porque nós somos tão egoístas a esse ponto de achar que todo mundo pode ter, agora eu não. Aí na hora que nós devemos viver bem, feliz, falar: Senhor, graças eu te dou, porque hoje eu tenho pelo menos o pão de sal para comer. Não tem manteiga, mas tem o pão de sal. Não vai ter almoço, mas eu vou comer 2 pães, aí eu tomo 3 ou 4 copos d'água bem grande para poder inchar. Aí eu vou ficar empanzinado. E a pessoa empanzinada vai ficar feliz o dia todo, tranquilo, estou empanzinado. Né? Come farinha, taca água por cima, ela incha. Não é, pastor? Já fez muito isso? Farinha de puba? Queridos, o apóstolo Paulo diz: olha, eu aprendi. É uma questão de aprendizado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas que situação ou quais situações são estas? Aí ele diz no versículo 12: tanto sei estar humilhado. Quem aqui sabe estar humilhado? Você sabe estar humilhado? A pessoa te humilha, você fica feliz. Eu estou contente nessa situação de ser humilhado. Eu sei ser humilhado. Eu aprendi a ser humilhado. Quem já aprendeu a ser humilhado aqui?
Ninguém. Aí ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Ou seja, se colocar o apóstolo Paulo num pedestal e bater palma, ele não vai se orgulhar por isso. Ele também não vai ficar entusiasmado com isso. Ele está alegre também. Que bom que eu estou sendo honrado, isso é muito bom. Mas se estiver humilhado também, estou alegre também, porque é uma vida de equilíbrio. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele diz mais: de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Então ter fartura não é pecado. A pergunta é: você sabe ter fartura? Quando você tem fartura, como é que você vive com a fartura? Como é que você lida com a sua fartura? Como é que você lida com o seu dinheiro? Com a sua vida boa que Deus tem te dado? Como é que você administra isso? E quando não tem, como é que você faz? E aqui cada um de nós estamos ou numa ou noutra posição. Preste atenção no que eu vou te falar agora. A irmã Vera, vou dar esse exemplo pela segunda vez, porque ela disse isso e nunca saiu da minha mente o que ela disse. Ela estava no carro com o filho dela. Posso contar, né, Vera? E aí estava indo, tal, parou no semáforo e lá vem a pessoa pedir um dinheiro. Não tem a pessoa que vai no carro pedindo dinheiro? E aí o meu filho dela: não tem não. Aí a Vera falou: filho, dê alguma coisa. Não, é porque tal. Sempre tem uma explicação por que não vai dar, porque, né? Filho, olha, você aqui está na posição de doador. E ele está na posição de receber. Qual que é melhor para você? Qual que é a melhor posição? Gente, a melhor posição é de dar. Porque poderia ser você ali do lado de fora. Não poderia ser você? Então de duas uma: ou você está na posição de doador, ou você está na posição de receber. Qual é a sua posição hoje? Qual é a sua posição? Aí você tem que pensar isso. Se você tem, é porque Deus te deu. E Ele te deu para você administrar. E nós veremos daqui a pouco o que significa esse administrar. Então, nós devemos ser libertos da escravidão material pela força espiritual e poderosa do Evangelho. Lá estava um jovem crente, como você, em termos gerais, né? A Bíblia fala que era um jovem rico, um jovem que tinha muitas posses. Irmãos, quem deu àquele jovem rico todas aquelas posses lá de Mateus capítulo 19? Foi Deus. Deus agraciou a ele. Só que esse jovem, ele tinha um interesse por Deus, um interesse pela vida eterna. E aí ele viu que Jesus falava palavras bonitas e palavras dos céus e tal. E ele procurou, falou assim para Jesus: olha, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando, e sabia do coração dele, de tudo que estava na alma dele, Jesus então armou uma situação para revelá-lo, ou para revelar aquele jovem a si mesmo. E Jesus disse assim: olha, então você quer entrar na vida, faz o seguinte, guarda os mandamentos. Aí o jovem parou um pouco, pensou: os mandamentos? Sim, os mandamentos. Aí o jovem pensou: mas não é possível, eu guardo o mandamento desde sempre, mas quais são os mandamentos a que tu se referes? E Jesus falou: não, faz o seguinte, só esses aqui que se refere ao teu próximo, essa relação com o outro. E aí o jovem disse: mas tudo isso eu tenho feito desde a minha infância, desde a minha meninice. Aí eu pergunto: aquele jovem tinha feito tudo aquilo mesmo, desde a meninice? Ora, ele fazia como? Religiosamente. Mas qual que é o resumo desses mandamentos que dizem respeito ao próximo? Qual que é o resumo da lei? Em relação a Deus, amarás a Deus sobre todas as coisas. E a que se refere ao próximo? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não é isso? Quando o jovem disse: tudo isso eu tenho feito, aí Cristo falou: então só te falta uma coisa. Você tem muitos bens? Tem alguns bens aí, uns carros, umas casas, umas fazendas, umas coisas. Pois é, então já que você ama o seu próximo, vende tudo o que você tem e dá para os pobres. Se Jesus Cristo estivesse aqui agora em carne, porque em espírito ele está, em carne, e ele chegasse para você: pastor Fernando,
Pegar aqui, quem senta aqui na frente sempre fica. E Jesus diz assim: Fernando, o seguinte, você quer me seguir? Ah, eu quero, o reino de Deus, tal. Então faz o seguinte, você tem um apartamento, né? E tem um carro, concorda? E tem aquela poupança lá, que está guardadinha lá, aquela grana. Então faz o seguinte, pega isso que você tem e doa para os pobres. E olha que o Fernando não tem muitos bens, né? Não tem muitos, em relação ao jovem rico. Pastor Renato, pega os teus bens, você tem uma casa, que não é lá uma casa, não é uma casinha, não. É uma casa, uma senhora casa. E seu carro, sua moto. E aquela grana, está guardada lá. Pega tudo e dá para os pobres. Dura coisa, não? Não, é duro ou não é duro ouvir isso? Aquele jovem ouviu aquelas palavras. Aí diz a Bíblia que ele se entristeceu. Ele ficou triste. Ele ficou triste. Não tem outra coisa para pedir, não. Mais fácil. Uma coisa mais fácil, não, gente? Possível, gente. Vender tudo. Está doido? Está doido. Jesus está doido. Ele ficou doido, ficou maluco. Ou não ficou? Ficou ou não ficou, pessoal? Ele está maluco ou não está maluco? Jesus não está maluco, não? Não está ou não está? Você não vai pecar, não. Você vai que ele está maluco, não vai pecar, não. Você está falando de acordo com a sua perspectiva. Ele está maluco. Ou não está maluco? Hã? Olha, só te falta uma coisa. Vende tudo e doa para os pobres. Não é para os parentes, não. É para os pobres. Aí depois você me segue. E terás um tesouro no céu. Um tesouro aonde? No céu. Onde é que é o tesouro? Ah, eu tenho um tesouro no céu. Qual o tesouro que você quer, meu querido? Você já foi liberto do poder das coisas materiais? Pense nisso. Você já foi liberto? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Pobres quer dizer que você é destituído de qualquer ganância, de qualquer apego. Você simplesmente vê aquilo como um mero meio e não um fim em si mesmo. Temos que adquirir, querido, segundo o princípio, essa visão acerca do verdadeiro valor. A visão. O que de fato vale? Nós estudamos agora há pouco aquelas parábolas de Mateus 13, e lá diz de um homem que ele negociava boas pérolas. Ele vivia em busca de boas pérolas. Então era um homem que trabalhava com joias. Não é isso mesmo, Jailson? Trabalhava com joias. Então ele comprava joias e vendia e trocava. E sempre, talvez fosse um colecionador, quem sabe, de pérolas. E aí um dia ele encontrou uma pérola, diz a Bíblia, de grande valor. Quando ele viu aquela pérola, ele era um negociante. Quantos negociantes nós temos aqui? Comerciantes. Comerciantes. Pode levantar a mão, não tem problema não. Ninguém vai pegar nada seu não. Calma. Muito bem, pode baixar a mão. O comerciante, ele não tem aquela visão do negócio, não tem? Jailson, você não tem visão do negócio? Não, isso aqui, ó, beleza. Isso aqui vai... Eu vou fazer isso, ninguém nem entende, tu está ficando doido, mas você está vendo o lucro. Não está vendo o lucro? Você consegue perceber lá na frente, o comerciante, ele tem essa visão, esse olhar agudo que ninguém tem. Só ele, é um dom, de perceber o valor das coisas. Então ele faz, depois, aí vem um lucro lá na frente. Quando aquele homem que procurava boas pérolas, era um negociante, e aí ele viu aquela pérola, ele falou assim, encontrei. Encontrou o quê? Essa pérola. Mas você vai adquirir? Ela é cara, não tem problema. Quanto custa? Aí fez lá, falou as contas lá. Falou assim, eu não tenho esse dinheiro assim não. Mas eu tenho muitas pérolas lá em casa. Se eu vender todas as minhas pérolas, eu adquiro esta pérola. Aí eu pergunto, ele estava doido?
O negociante estava doido? Não, ele tinha o quê? Visão. Ele tinha visão. Ele sabe o que de fato tem valor. Ele tem essa capacidade de discernimento, como aconteceu com Moisés. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que quando chegou o momento que ele tinha que decidir se ele seguiria com o povo de Israel, com os hebreus, naquele deserto, ou se ele iria usufruir dos prazeres transitórios do Egito. Que ele olhou para o Egito, irmãos, pensa naquele Egito grandão, aquela potência, né? Aquela pirâmide social. Moisés era o filho da filha de Faraó, homem estudado, homem culto. De repente falou, não, eu vou me tornar peregrino com esse povo, com esses escravos aqui. Ele está doido? Ele está doido? Observa que a pessoa que tem a visão espiritual da coisa, ela vai ser chamada de louca. Porque só ela consegue perceber o valor. Nós temos que reavaliar o que de fato tem valor para nós. Aí às vezes a pessoa tem que ir para uma cama. Às vezes é preciso a pessoa ficar com câncer, estágio terminal, para saber, olha, eu não valho nada. Acabou, eu estou comido por dentro, eu estou fedendo. Os meus parentes ficam aqui porque é parente. E olha que tem parente que não fica também. Aí o parente fica lá, mas tem que ficar. Aí às vezes sobra para quem? Para a mãe. Porque os irmãos, como é que você está? Pois é, estamos juntos, hein? Não é assim? Tem que... Aí aquela pessoa naquela situação descobre, sabe o quê? Sabe o que ela descobre? Que o novo Honda Civic não vale nada. Aí descobre que aquele apartamento lá no Península não vale nada. Ele descobre que aquela casa no Lago Norte não vale nada. E o que vale? Agora vale a vida. Agora é a alma. Agora é Deus. Agora é o reino de Deus. Aí a pessoa às vezes tem que passar por uma situação para ela perceber o que é valioso. Aí nesse momento a pessoa fala assim, olha, se eu pudesse, se Deus me curasse aqui agora e tirasse de mim esse câncer, aí eu ia valorizar as coisas que têm valor de fato. Mas o pior é que morre, né? Não fica. Só ficam os sadios. Aí o sadio leva tempo para descobrir isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É que os recursos deste mundo, toda a riqueza deste mundo é nada diante de Deus, é nada. Precisamos ser libertos interiormente da escravidão material, isso por meio de uma visão espiritual, para você abrir mão dessas riquezas. E aí nós temos o caso de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, sim ou não? Um homem rico. Ele era cobrador de impostos, ele construiu uma grande riqueza ao longo da sua vida. No dia que é dito na Escritura que a salvação entrou naquela casa, olha o poder do Evangelho. Quando é dito, hoje entrou salvação nesta casa, não diz isso? Aí quando a salvação entra, o que ele falou? Falou, Senhor, é o seguinte, eu decido, olha a decisão dele. Eu decido doar a metade dos meus bens aos pobres. Olha a decisão dele. Os meus bens eu doarei aos pobres, a metade. Por que não doou tudo? Por quê? Quem sabe? Porque ele não tinha um coração pleno para Deus? Não, é porque ele tinha que devolver para quem ele tinha roubado. E se alguém foi defraudado por mim, eu devolverei 4 vezes mais. Esse é o poder do Evangelho. Aquilo que é meu, eu dou para os pobres. E aquilo que não é meu, que eu peguei, eu vou devolver e vou pagar em juro. Com juro. Isso é o poder do Evangelho. Essa pessoa encontrou o reino de Deus. Agora Zaqueu é um cidadão do reino dos céus. Porque ele agora não é pobre porque as circunstâncias não lhe favoreceram. Não, ele é feito pobre pelo Espírito. É esse poder do Evangelho no seu espírito que o liberta.
E agora ele é pobre, ele não se apega, ele não se escraviza, ele não é possuído por aqueles bens. Esse é um grande problema do ser humano, sobretudo nos dias de hoje. E por último eu quero apresentar aqui, então, qual é a nossa saída em relação às questões materiais. Você quer saber? Quem aqui tem alguma coisa? 3 pessoas, 4 pessoas. Quem tem alguma, eu falei alguma coisa. Alguma coisa. Não, eu vou mudar. Quem aqui não tem nada? Nada. Se aqui ninguém tem nada, então nós temos alguma coisa. Então, como você deve encarar esse pouco que você tem? Perfeito, queridos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Essa é a parte mais importante da mensagem, queridos. Essa é a parte mais importante. É a parte que vai nos orientar como nós vamos nos posicionar diante desta verdade, dessa bem-aventurança. Ó, leia comigo. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. E o administrador, lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então vamos começar a pensar a parábola do começo. Este homem rico, que tinha muitas riquezas, muitos bens, é Deus. Ele é o homem rico. Ele é o dono do universo. Se bem que o universo para ele também não é nada, né? Não vale nada para ele. Ele é Deus, né? Só que, do ponto de vista humano, ele é o dono de tudo. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Não é isso? E tudo quanto há no mundo, tudo é dele. Ageu disse: dele é a prata, dele é o ouro. Tudo é dele. Então, se tudo é dele, o que nós temos de fato e de verdade? Nada. Até o ar que você respira, esse fôlego, está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. É dele. E o pó volta ao pó que era, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. De quem é esse espírito? Esse fôlego que você respira 24 horas. Irmãos, já imaginou? Quanto é que está o preço da gasolina? 3 e alguma coisa. 3,50, 60, depende do posto. E quando é que está o litro de óleo diesel? É alguma coisa nesse sentido. 2,80. Irmãos, e imagine só se Deus resolvesse fazer uma reunião com todo mundo. O pessoal parou, para a terra. Deus, para a terra. Olha Deus falando. A partir de hoje nós vamos vender oxigênio. Você vai respirar, por litro de oxigênio você vai pagar o preço do litro da gasolina. Já imaginou isso? Quem tem problema de... Aí vai saber, né? Irmãos, que coisa gloriosa. Olha como Deus é rico. Deus nos dá gratuitamente o ar que nós respiramos. Gratuitamente. Ele é o dono de tudo. Só que esse homem rico, ele tem um administrador. Quem é esse administrador? Nós não, nós é muita gente. Quem é esse administrador? Sou eu. Eu sou o administrador. E você é quem? Você é o administrador. Porque ele nos concede bens para que você administre aquilo que é dele. Irmãos, eu quero que você saia daqui esta manhã com este entendimento. Tudo que nós, entre aspas, temos, não é nosso, é de Deus. Você é um mordomo de Deus. Você é administrador de Deus. Só que aqui na parábola temos um problema. Diz que esse administrador estava defraudando, estava roubando do dono daquelas riquezas. Ou seja, é possível que nós venhamos a roubar de Deus? Mas quando é que eu roubo de Deus? Ah, já sei. Quando não dou o dízimo, né? Malaquias 3:10, é isso? Não, isso aí é Antigo Testamento. Esqueça o Antigo Testamento. Olhe para o Novo, para a Nova Aliança.
Deus nos fez ministros de uma nova aliança, novo testamento. Pastor, como alguém, sendo mordomo de Deus, administrador dos seus bens, como ele pode defraudar alguém? Aí nós temos aqui a história. Vamos ler a história deste homem e vamos entender então o que Jesus quer ensinar com essa história. Então, versículo 2, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Ah, irmãos, um dia Jesus dirá para você assim: olha, presta conta da tua administração. Que dia será esse? É o dia da morte. É o dia que você vai se despir de tudo que Ele te deu. Você vai ter que deixar. Você não vai poder levar com você para o Hades nada do que você hoje aparentemente tem. Você deixa de ser administrador no dia da morte. Presta conta, é porque você vai ter que chegar diante do juízo de Deus e você vai ter que dar conta. Jesus vai perguntar para você o que você fez com os bens todos que Ele lhe deu. Talvez você fale: não, mas eu não tenho bem, pastor, não tenho nada. Talvez você seja aquele indivíduo que recebeu uma mina, um talento. Teve um que recebeu 5. Teve outro que recebeu 2. Teve um que recebeu 1. Eu não vou perguntar quem aqui recebeu 5, para não expor ninguém. Mas deve ter alguém aqui que recebeu 5. Por que receber 5? Receber muito em relação ao primeiro, ao último que recebeu só 1. Sim ou não? Tem uns que receberam 2. E aí não importa se é 5, 2 ou 1, 10, 20. Cada um recebe numa proporção. Perfeito? Cada um recebe numa medida diferente. A distribuição dos talentos, e lembre-se, talento é dinheiro. Talento não é talento, canta bem, fala bem, escreve bem, não. Assim nós chamamos de talento, mas no texto bíblico, se você perguntar o que é talento, vai dizer, é um peso monetário. É um peso monetário. Recurso. Como em Lucas 19, fala também que o Senhor deu minas, e minas também é um valor monetário. Então, quanto você recebeu? Cada um recebeu um tanto. Então nós estamos aqui diante, atenção pessoal, me ajuda aí. Nós estamos diante de uma coisa prática. Somos nós administradores de Deus, e aí cada um recebe numa proporção. Eu não sei qual é a sua proporção. Pode ser um talento, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10, pode ser eu não sei quantos. Digamos, não, pastor, eu recebi só um talento. Eu sei bem pouquinho mesmo, é só um talento, coisa pouca. Mas entenda que esse talento é de Deus. Essa porção não é sua. Você é administrador. Um dia o Senhor prestará conta dela, de cada um de nós. Ele vai pedir contas, para nós. Versículo 3 diz: disse o administrador consigo mesmo. Aí ele se viu apertado. Ele pediu a administração. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar desempregado. O que eu vou fazer? Olha só qual foi a ideia deste administrador do texto. Ele diz assim: olha, que farei, pois o meu Senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Aí ele ficou pensando: o que eu vou fazer? O que você faria? O que você faria? Olha para esse indivíduo aqui, o que ele está pensando, hein? Ele está buscando uma saída. O que eu vou fazer agora? Aí ele teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? Versículo 4. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Irmãos, olha aqui, olha para mim. Eu já sei. Eu vou ficar desempregado, não vou ter salário. Ele pensou, não foi? Trabalhar na roça não dá, não tem jeito. Um homem igual eu vou pegar na enxada. Pedir esmola também não tem jeito para isso. Bem, mas eu posso almoçar na casa do Jailson, jantar na casa da irmã Raimunda, dormir na casa do Fernando. Só tem um problema: ninguém gosta de mim. Eu não tenho amigos, porque a minha vida todinha foi tomando dos outros. Foi tomando.
O povo me odeia. Talvez um publicano. Ninguém gostava de publicano. Publicano era uma raça, uma casta de pessoas que eram tidas por tão pecadoras que eram associados às prostitutas. Aí ele falou assim, agora então... Aí ele teve uma ideia. Ele começou a procurar os devedores. Fernando, você está me devendo quanto? Aquela dívida nossa lá. É R$100. Então é o seguinte, rasga essa promissória aí e escreve 50, bobo. Está certo ou está errado o que eu estou fazendo? Está errado. Mas foi a sabedoria dele. Mas, não, 50 vai ser meu chegado, meu amigo. Ele está pensando na volta, ó. Ele quer saber da volta. Quando eu chegar na sua casa, me receba lá, hein? Lembre-se da minha bondade. Aí você, 80, então coloca 40. Aí ele foi baixando a dívida de todo mundo. Aí olha o que diz o texto sagrado. Versículo 5. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro, tu quando deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E aí, versículo 8. E elogiou o Senhor, com S maiúsculo ou minúsculo? Então esse Senhor aqui não é o Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor aqui é o Senhor, o patrão dele, o homem rico da parábola. Quando aquele proprietário viu aquele homem fazendo isso, falou, rapaz, mas tu é um cara inteligente, né? Você é um cara esperto. Olha o versículo que diz, e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, ou seja, com esperteza, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Acabou aqui a parábola. Sabe por que aquele homem elogiou? Por que ele é digno de elogio? Eu pergunto, ele fez uma coisa certa? Este homem? Não. Só que o que está aqui em voga na parábola não é o que ele fez. Não. É por que ele fez. Ou seja, gente, quando aquele homem se viu numa situação difícil, ele pensou no seu? Ele pensou no seu futuro. O que eu vou fazer amanhã? E daqui a um mês? E daqui a um ano? Então ele nunca pensou no futuro dele. Nunca pensou. Um dia ele, vendo-se numa situação difícil, falou assim, opa, eu preciso pensar no meu futuro. Portanto, tratando-se das espertezas dos filhos das trevas, eles são hábeis. Até o filho das trevas pensa no seu futuro. Só que os filhos da luz pensam no futuro. E aqui está a guinada da parábola. Os filhos... Quem aqui é filho da luz? Você pensa no seu futuro? Como é que você vive a sua vida cristã? Quando você age em relação aos bens que Deus te deu, você está pensando no futuro? Pastor, mas como é que eu posso pensar no futuro em relação às riquezas? Continua o texto. Versículo 10. Ou melhor, 9. E eu vos recomendo. Esse eu aqui é Jesus Cristo. E eu vos recomendo. E aí Jesus traz uma recomendação. Rosirene, Jesus está te recomendando algo. Juraci, Jesus está te recomendando. Diga para mim, irmã Júlia, que está me recomendando algo para mim. O que ele está nos recomendando? Olha o que o Evangelho nos recomenda. E eu vos recomendo. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Pastor, riquezas de origem iníqua? O Evangelho chama o dinheiro não tem nada aqui, mas o dinheiro de riqueza iníqua. Quem é que tem 50 reais aí, 100 reais? Aí, Jailson. Hoje você não trouxe, né? A última vez eu peguei 100zão, só que eu devolvi. Ei, pessoal, olha para mim. As riquezas da terra são chamadas de riquezas iníquas. Não é que você adquiriu de maneira iníqua. Não. A riqueza da terra é
iníqua. Porque aqui vai comparar a riqueza da terra com a riqueza do céu. Então Jesus fala, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Quem aqui tem feito amigos com as riquezas da terra? O que o cara fez lá na parábola? Assim, eu vou baixar as contas de todo mundo aqui, para eles me receberem nas suas casas depois. Então, quando você pega o seu dinheiro, final do mês, entra na conta, o seu dinheiro, você chega em casa, se assenta, chama sua esposa, ou chama o seu esposo. Vamos aqui fazer nossas contas aqui. Antes disso, já fez o quê? Bem, eu não posso gastar demasiadamente. Porque se você sair gastando, não pode aparecer uma revista que você compra, aí é Demilos, é Avon, Jequiti, aquela outra que é cara que só, a Mary Kay, absurdo. Absurdo. Aí como diz o outro, alguém me falou essa semana, aí você compra um carro financiado, aí você passa a vida toda pagando aquele carro, num sofrimento, porque é difícil pagar. Aí quando você paga a última prestação, você esquece do sofrimento, agora já quer trocar para o outro. Você vai adquirir nova dívida, porque você tem que ficar sempre endividado para nunca sobrar para o pobre. Nunca sobra, porque você gasta o seu salário antes de receber, e você gasta mais do que vai receber. Aí esse negócio de cartão de crédito é um problema, porque o indivíduo te dá um cartão de crédito que você não tem para pagar. Até um irmão me falava assim, mano, pastor, eu abri uma conta no banco, tem não sei quantos anos aí para trás, na época, o meu cadastro lá era R$800 de salário. Nunca voltei lá para renovar cadastro, eles não sabem nem de quem eu trabalho hoje. E esse cartão hoje meu tem 11 mil de crédito. Olha, como é que o banco dá um cartão, um crédito de 11 mil para uma pessoa que ganha 800? Aí a pessoa fica com esse dinheiro no bolso, esse cartão, aí ele se sente rico. Eu tenho 11 mil. Você não tem 11 mil. Você não tem, é mentira. O diabo está mentindo para você. Você só tem aquele pouquinho que você vai ganhar. Então você não pode gastar mais do que aquele pouquinho. Só que aí a gente não vê. Que você fala, não, isso aqui eu vou comprar, isso aqui parcelado em 10 vezes. Uma passadinha pequenininha. Você nem sente aquela coisinha pequenininha. Só que você vai comprar outra coisa parcelada, outra coisa parcelada. Daqui a pouquinho, quando você vai chamar as parcelas tudinho, dá um tantão. Então, você se assenta e você já se planejou. Tem que ter um planejamento cristão para você não gastar mais do que pode. Porque agora você vai ter que saber que você paga energia, que você paga água, que você paga a escola do seu filho, que você paga aquela prestação, que você faz a sua feira do mês, que você tem que ter a sua oferta ali, e você tem que ter o dinheiro do pobre. Você vai fazer amigos. Fazei amigos. Qual é a recomendação? Fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, olha o versículo 9. Esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Imagina só você chegar lá, no dia do tribunal de Cristo. Aí Jesus fala assim, fulano, a sua situação está feia aqui, viu? Não está muito legal não. Aí você já está todo com medo de... Daqui a pouco alguém levanta. Jesus, eu posso dar uma palavrinha, Jesus? Pode. Não é a favor do irmão fulano, você está julgando agora. Olha, esse irmão aí me socorreu muitas vezes. Aí o outro, Jesus, uma palavrinha. Pois não, esse irmão me socorreu muito. Olha um tanto de amigos que você tem, falando a teu favor. Jesus, esse irmão, eu sei que ele tem muitos defeitos, mas ele dividiu, ele compartilhou, ele amou o próximo. Ele foi alguém que via o outro como criatura de Deus e não foi ganancioso. Muitos falarão por você a teu favor. Esse é o sentido pedagógico da parábola. O sentido pedagógico. Não quero dizer que será desse modo. Aí diz o versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Aí eu pergunto para vocês, o que significa ser fiel no pouco?
É que se você tem 10 reais e você divide, se Deus te der 1.000, é muito, você vai dividir também? É isso? Não. Não é isso que está dizendo na parábola. Olha o que significa, lê o versículo 10 e o 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? A comparação aqui é riqueza da terra, riqueza verdadeira. Ser fiel no pouco é ser fiel na administração das coisas da terra. Se você for fiel, porque é pouco. Se você comparar, é pouco. Tudo que você tem, ou a riqueza do mundo inteiro, não vale a riqueza de Deus do seu reino. É a visão daquele negociante de boas pérolas. Aí Jesus falou assim, olha, atenção. Bem-aventurados os que são pobres pelo Espírito. Por quê? Por quê? Porque deles é o reino. São pobres pelo Espírito. Abriram mão. Então, eles são ricos. Porque deles é o reino. Deles é o reino dos céus. Isso vai de encontro ao que nós somos, queridos. Isso vai de encontro. A partir de hoje, renove a sua mente. Comece a conceber a verdade de Deus. Entenda, você é um mordomo de Deus. Você é um administrador. Você precisa administrar tudo aquilo que Deus te deu. O texto fala enfaticamente sobre riquezas de natureza material. Mas isso se aplica a toda sorte de riquezas, seja ela intelectual, seja material, seja o seu tempo, seja o seu corpo, seja a sua família, seja o que for. Amém, queridos?